Om Gyanantimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smiraha Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasicha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também o nome mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtottara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro que nós estamos agora traduzindo, meus amados mestres. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, né? E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres, do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres. Nesse capítulo, então, nós estamos lendo sobre Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Então, ontem, na aula anterior, nós terminamos de ler no ponto em que Srila Puri Maharaj estava cantando, né, e dançando absorto num sentimento muito especial de Srimati Radhika, né, lá no Rath Yatra, na frente da carruagem de Jagannatha. Sentimento este que foi experimentado por Srimati Radhika quando, por ocasião do eclipse solar, ela foi, junto com as outras gopis e os demais Brajabasis, para Kurukshetra se encontrar com Krishna. E ali eles tiveram um encontro depois de mais de 100 anos de separação. Então, esse é o sentimento que ocorre durante o Rath Yatra. Quando a carruagem está se movendo, né, na avenida principal, naquele momento, Mahaprabhu, quando ele dança na frente do carro de Jagannatha, ele tem, na verdade, experimenta esse sentimento de Srimati Radhika em Kurukshetra. Então, aconteceu o roubo, né, o furto da carteira de Srila Puri Maharaj. O Brahmacharya foi atrás dele, do ladrão, e começou a chamar a atenção de Srila Puri Maharaj para aquele fato, até que Srila Puri Maharaj é forçado, né, a sair daquele transe no qual ele se encontrava, e acabou dando uma bronca, repreendendo aquele Brahmacharya, dizendo para ele: olha, por que você se preocupa tanto com esse dinheiro? O dinheiro vem e vai. Agora, esse sentimento que nós estamos agora experimentando, não se sabe quando ele voltará novamente.
Portanto, é apenas quando recebemos a misericórdia de um Pranay Bhakta que nós podemos identificar ambos, os Pranay Bhaktas e aqueles que são sinceros nos seus esforços para se tornarem Pranay Bhaktas. Nós vimos que qualquer pessoa, né, que desse ao menos uma rúpia que seja para Srila Puri Maharaj, ele receberia aquele dinheiro, pegaria, colocava na testa, né, tocava na testa em reverência e com muito cuidado ele colocava dentro da sua bolsa dizendo: esse dinheiro foi enviado por Srila Prabhupada para o serviço de Bhagavan. Ou seja, ele tinha muito respeito com qualquer doação que ele recebia, por menor que fosse. Mas, nesse incidente supramencionado, Srila Maharaja, ele disse: deixe que esse dinheiro se vá, né? Deixe que eles peguem esse dinheiro, mas não me perturbe. Então, por que agora, nesse incidente, porque anteriormente ele demonstrava grande respeito por qualquer objeto que lhe fosse considerado, que ele considerasse sendo enviado pelo seu próprio Guru Maharaj para o serviço de Bhagavan, mas em outro incidente ele exibe um certo desprezo, né, por esse mesmo objeto. Então, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami ele coloca essa questão, né? Então, através deste exemplo, Srila Puri Goswami Maharaj está demonstrando que quando alguém está absorto, né, num serviço mais elevado, né, em executar um serviço mais elevado, serviços inferiores devem ser automaticamente rejeitados. Não existe nenhuma consideração de perda ou dano nisso. Ou seja, ele estava ali, né, servindo Radha Krishna num humor muito especial. Aquele serviço é muito mais elevado do que, né, usar qualquer doação que ele tenha recebido, né, para fazer qualquer outra coisa. E outra, o Brahmachari também poderia ter tomado uma outra atitude. Ele mesmo poderia ter encaminhado o ladrão para a polícia, enfim, ter feito qualquer outra coisa. Mas por que ficar chamando a atenção de Srila Puri Maharaj num momento como esse? Então o Brahmachari foi muito insensível. Apesar de ter sido bem intencionado, ele foi muito insensível, né? Ele não percebeu naquele momento que ali discutir sobre quem roubou ou não roubou não fazia a menor diferença, porque Srila Puri Maharaj estava com a mente absorta em um sentimento muito, muito especial. É muito raro de você sentir, né? Voltando aqui. Muitas pessoas que estavam presentes quando o ladrão roubava o dinheiro de Srila Puri Maharaj, né? E cada qual reagiu ao incidente de acordo com a sua respectiva qualificação. Os Vaishnavas sêniores, que estavam absortos no Kirtan e desfrutando daqueles sentimentos divinos do Rath Yatra, não estavam nem um pouco incomodados. Enquanto que os devotos mais júniores, neófitos, né, que correram para pegar e punir aquele ladrão, com certeza devem ter ficado desapontados quando Srila Puri Maharaj os repreendeu por perturbar o seu humor. Quando eu testemunhei este incidente, eu me lembrei de um verso do Bhagavad Gita 2.69. Yanisha sarva bhuttanam tasyam jagarti samyami
Jasyam Jagrati Bhutani Sanisha Pashato Mune. Inteligência relacionada à alma é como a noite para as pessoas comuns, materialistas. No entanto, uma pessoa estável e autocontrolada, com a inteligência fixa, permanece desperto na sua inteligência. Pessoas comuns permanecem despertas quando a sua inteligência está ocupada em objetos dos sentidos. Mas, para aquele que percebe a verdade absoluta, esta situação é como se fosse a noite. Pessoas materialistas estão conscientes apenas de coisas relacionadas a este mundo material. E a sua preocupação por coletar dinheiro é tal que eles podem até brigar por 1 centavo apenas. Eles não têm tempo para pensar sobre a verdade, sobre o verdadeiro benefício espiritual, bem-estar espiritual para Marta. E nem mesmo eles estão sequer um pouco preocupados para questionar sobre isso, sobre a verdade suprema. Por outro lado, aqueles que estão completamente conscientes de Atma Tattva, ou seja, as verdades sobre a alma, sempre se esforçam para conquistar a verdadeira e transcendental riqueza. Eles não desperdiçam sequer um momento carregando bens materiais, sabendo muito bem que essas coisas não têm em si um valor verdadeiro. De acordo com este verso do Bhagavad Gita, eu pude observar que os Vaishnavas sêniores que participavam do Kirtana de Srila Puri Maharaj estavam completamente absortos, num humor semelhante ao dele. Devido a esta absorção, eles não estavam prestando atenção naquele ladrão. Mas os devotos neófitos, no entanto, não estavam conscientes da absorção dos Vaishnavas mais sêniores, e, portanto, a prioridade deles era simplesmente prender o ladrão. Próximo artigo. Parikrama feito sem a associação dos Pranay-bhaktas não é parikrama. Parikrama é a peregrinação. Então você peregrinar por um local sagrado, que seja, não associado com um Pranay-bhakta, você de fato não está peregrinando. Eu tive a boa fortuna de fazer o Parikrama de Navadvip Dham, Brajamandala, norte da Índia, sul da Índia, com o meu Guru Maharaj e muitos outros discípulos de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Eles carregavam sentimentos profundos e intensos de separação dentro de seus corações. E suas palavras eram tão poderosas que nós podíamos experimentar grande bem-aventurança na associação deles. Apesar de estarmos ocupados em trabalho físico de organizar o Parikrama da manhã até a noite. Certa vez, durante Brajamandala Parikrama em Govardhana, o grupo de devotos chegou ao Govinda Kunda mais tarde do que o tempo
previsto, do que o horário previsto. Srila Puri Goswami Maharaj, então, ele se dirigiu ao grupo dos devotos, dizendo: embora seja muito tarde, e eu não seja também capaz de, não seja um bom orador, Sri Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj me deu o serviço de falar, sobre cada local de passatempo que nós visitamos, lendo então trechos do Chaitanya Charitamrita, do Bhakti Ratnakara e outras escrituras, nas quais as glórias desses locais sagrados foram descritos. Eu não me importo em falar aqui, mas já está tarde e ainda há muitos locais para serem visitados. Vocês devem estar se sentindo muito famintos. Portanto, eu somente falarei se vocês quiserem ouvir. Do contrário, vamos apenas tomar darshan de outros locais, agora, e falar sobre eles se o tempo permitir, para que assim vocês possam tomar prashada o mais rápido possível. E todos responderam em uníssono: comida tem em abundância nas nossas casas. Nós viemos aqui para fazer parikrama e saborear o néctar que você está colocando nos nossos ouvidos. Nós não viemos simplesmente para comer, dormir ou beber. Por favor, narre os passatempos relacionados a este local que nós estamos visitando. Naquele momento, Srila Puri Goswami Maharaj começou a ler do Chaitanya Charitamrita sobre os passatempos de Madhavendra Puri Pada, bem como as glórias de Govinda Kunda e os passatempos que ali ocorreram. Em seguida, ele falou das glórias de Giriraj Govardhana e recitou o Sri Govardhana Vasa Pratana Dashakam, composto por Srila Raghunatha Dasa Goswami. É um astakam, uma oração. E no qual Srila Raghunatha Das Goswami ora dizendo: Nija Nikartanivasam Dehi Govardhana Tvam. Ó Giriraj Govardhana, por favor, me conceda residência próximo de você. Todos ali reunidos ouviram com muita atenção e permaneceram tão quietos que você não poderia ouvir nem mesmo uma agulha cair, o som de uma agulha caindo. Lágrimas escorriam dos olhos de muitos e ninguém experimentou, ninguém teve fome ou sede. Todos estavam completamente absortos no Harikatha. Hoje em dia, os devotos fazem o parikrama e organizam tudo, não experimentam esse mesmo nível de trabalho pesado que nós, devotos do passado, tínhamos. Hoje em dia, há tempo suficiente para descansar e ouvir Harikatha. Apesar disso, nós não vemos o mesmo tipo de bem-aventurança que costumávamos experimentar durante o parikrama, que ocorria no passado, em relação aos que ocorrem hoje. Quando nós fazemos parikrama, na associação dos Pranay Bhaktas, não há tempo para fazermos besteira. Ao contrário, ficamos completamente focados em ouvir, cantar e lembrar. Apenas na associação de tais devotos exaltados é que podemos entender e compreender
o verdadeiro benefício de se fazer o parikrama. Próximo artigo. Ouvindo as glórias do Dhamma é o verdadeiro Dhamma parikrama. Então, uma outra forma de você também fazer parikrama é não com os seus pés, mas apenas ouvindo também as glórias daqueles locais sagrados, através de um devoto puro. Isso também é fazer parikrama. Então, muitas vezes você não pode fisicamente estar no local sagrado, mas de onde quer que você esteja, você pode se conectar ouvindo as glórias daqueles diferentes locais de passatempo, né? E assim você faz também o seu parikrama. O nosso grupo do parikrama, certa vez, ficou no Dharmashala em chamado Vrindavana Dharavaja, em Mathura, durante o Brajamandala Parikrama. Havia chovido muito forte naquele ano em específico, em particular. Então as águas do Jamuna estavam muito altas. Estavam muito altas. Mais do que o normal. Devido à sua idade avançada, Srila Puri Goswami Maharaj, ele caminhava devagar. Geralmente ele ficava por último, né, na procissão do parikrama. O meu serviço naquela época era justamente ficar por último para evitar que peregrinos se perdessem ou se separassem do grupo, né? Então, afortunadamente, isso me deu a oportunidade de caminhar ao lado de Srila Puri Goswami Maharaj e ouvir ele comentar sobre as glórias de cada local por onde passávamos. Ao perceber que os moradores locais urinavam e defecavam próximo dos locais de banho, muitos peregrinos no nosso grupo de parikrama cuspiam no chão, se sentindo enojados. E quando eles caminhavam, passavam próximo daqueles locais, eles simplesmente ficavam fixados, né, naquilo e falavam, né, sobre isso, né, durante um longo tempo no parikrama. Ao ver isso, Srila Puri Goswami Maharaj expressou o seu descontentamento, né, a sua insatisfação com esses peregrinos, dizendo: essas pessoas não vieram aqui para ter darshan do Dhamma, mas apenas ter o darshan de fezes e urina. O método adequado de ter o darshan envolve ouvir as glórias do Dhamma dos lábios de um Vaishnava autorrealizado. Mas esses peregrinos ainda não compreenderam que o verdadeiro e autêntico darshan não pode ser obtido apenas através dos seus sentidos materiais. Então, os moradores locais, né, são muito pobres e às vezes eles vão, né, defecando pelas ruas, não tem banheiro, nem casa apropriada, enfim, muita gente na Índia defeca na rua, né? Principalmente nas cidades menores, não nos grandes centros, claro. Mas e aí os peregrinos iam passando e ficavam horrorizados com aquilo, só que não paravam de falar nisso, né, e ficavam cuspindo no chão, né, enojados, que é um hábito do indiano. Quando ele vê alguma coisa que ele se enoja, ele cospe, né? Só que, poxa, você está no Dhamma sagrado, fazendo parikrama, você tem que falar sobre tópicos espirituais elevados, não ficar falando, né, de como os locais urinam ou defecam. São coisas que até te chocam, mas você não pode ficar preso naquilo, né? Você tem que abstrair e continuar focado na tua
na tua peregrinação. Então Srila Puri Maharaj deu uma bronca dizendo, olha, essas pessoas na verdade não estão fazendo parikrama, porque a mente delas continua focada em coisas materiais da pior qualidade. Tá? Então, o verdadeiro parikrama não é você caminhar, porque eles estavam caminhando, mas eles não estavam focados e absortos. Então, por isso ele disse, o verdadeiro parikrama é quando você ouve, né, o Harikatha, né, dos devotos puros, né, e fica absorto nesse Harikatha, ouvindo as glórias de cada local que você vai passando e conversando sobre essas glórias, né? Isso é o verdadeiro parikrama. Próximo artigo. O perigo de ofender os Vaishnavas. Certa vez, meu irmão espiritual Sri Vishnu Dasa, mais tarde conhecido como Sri Bhakti Viveka Paramarthi Maharaj, e eu acompanhávamos Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj num trem de Calcutá para Puri. Enquanto o trem estava parado na plataforma, na estação de Howrah, em Calcutá, um homem rico, né, na presença de muitos outros passageiros, falou para Vishnu Prabhu de maneira rude, né, até mesmo o amaldiçoando, né, e o chamando de vários nomes inapropriados. Eles tiveram alguma espécie de argumento e essa pessoa, né, começou a ofendê-lo verbalmente. A natureza de Srila Puri Maharaj, ela espelha exatamente, né, o que as escrituras falam sobre uma personalidade extraordinária. Vajradapi Katorani Mriduni Kusumadapi. Mais pesado do que um trovão e mais delicado do que uma flor. Então essa é a natureza dos Vaishnavas, eles são mais pesados do que um raio, um trovão não, um raio, né? Mais forte do que um raio, no entanto, mais delicados do que uma flor. Então, quando esse mesmo homem rico, que havia amaldiçoado Sri Vishnu Prabhu, tentou oferecer reverências, tentou oferecer uma doação em dinheiro para Srila Puri Goswami Maharaj, no qual as qualidades de doçura e delicadeza são proeminentes, Srila Puri Maharaj manifestou as suas qualidades de ser pesado, né, e opôs veementemente aquela oferenda. Ele disse para o homem, você cometeu Vaishnava aparada, ou seja, uma ofensa a um Vaishnava. O que dizer de aceitar uma oferenda sua? Eu nem mesmo quero falar com você, ou manter nenhum tipo de relação com uma pessoa assim como você. E assim o homem rico disse, Maharaj, eu quero te servir. Por favor, seja misericordioso e aceite essa pequena oferenda de mim. Srila Puri Maharaj disse, se eu aceitar qualquer serviço de você, eu também serei envolvido nesta sua ofensa. Eu jamais aceitarei nada que venha de você. Apesar da sua insistência, da insistência do homem, né, esse homem rico, ele não conseguiu êxito, né, na sua tentativa de persuadir Srila Puri Goswami Maharaj a aceitar aquela oferenda. Né. Infelizmente, ele não conseguiu perceber, né, aquela indicação sutil, né, que Puri Maharaj havia dado, de que ele deveria, na verdade, pedir perdão para Sri Vishnu Dasa. Né?
pela ofensa que havia cometido. Então, Srila Puri Maharaj, nesse passatempo, ele simplesmente não, ele mostra que ele não está à venda, né, que os seus princípios não estão à venda. Né. Por maior que sejam as doações, há que se considerar de quem está vindo, em que circunstâncias está vindo, tá? Os Vaishnavas não estão à venda. Muito cuidado com esse tipo de atitude de manter uma relação com os Vaishnavas baseado em dinheiro, em doação. Tá? Estou dizendo os Vaishnavas puros, não aqueles que se vestem de Vaishnava ou que estão simplesmente no nível mais inferior. Porque é possível que aqueles que estão vestidos de Vaishnava se comportem da maneira oposta, aceitando, né, vamos dizer assim, uma espécie de suborno para que ele possa mudar de opinião, né, ou aceitar certas coisas. Tá? Próximo artigo. Avidez extrema para servir o Senhor Supremo. Certa noite, a deidade de Gopinatha, de Agradwipa, que fica em Gauramandala, apareceu no sonho de Srila Puri Goswami Maharaj. Anteriormente, Sri Gopinatha foi servido e adorado por associados eternos de Chaitanya Mahaprabhu, Sri Govinda Ghosh e seus 2 irmãos, Vasudeva e Madhava Ghosh. Nesse sonho, Sri Gopinatha manifestou o seu desejo de comer arroz doce, cozinhado por Srila Puri Goswami Maharaj. Então, Srila Puri Goswami Maharaj foi satisfazer o desejo de Gopinatha como se fosse a mais alta prioridade. Sem se demorar, né, ele chamou 4 rikshas, né, cedo, naquela manhã, bem cedo, assim quando ele acordou, com a ajuda de Shri Bhupen Mitra, né, e assim partiu para Agradwipa, com grande entusiasmo. Vários devotos, incluindo o meu irmão espiritual, Shri Bhakti Nilai Mangala Maharaj, e eu, acompanharam Srila Maharaj. Então, assim que nós chegamos, Srila Puri Goswami Maharaj preparou o arroz doce para Gopinatha. Anterior a essa experiência, eu não tinha ainda conhecido aquele local. E nem mesmo eu sabia que Gopinatha vivia ali. É apenas devido à misericórdia de Srila Puri Maharaj que eu fui capaz de ter o darshan de Gopinatha. Então vejam a relação de Srila Puri Maharaj com a deidade. A deidade é que vem no sonho dele pedir para que ele o servisse. Né? E a deidade adorada de Srila Puri Maharaj é Gopinatha. Tá? Tanto que ele instalou diversas deidades de Gopinatha. O nome da missão dele é Gopinatha Gaudiya Mata. Tá? Então ele tem essa relação com Gopinatha. Próximo artigo. O Parikrama do Dhamma é um membro, é parte da adoração das deidades. Durante o Navadipadam Parikrama, Guru Maharaj, ele respeitosamente ocupava Srila Puri Goswami Maharaj na liderança do grupo do Parikrama. Assim, todos os peregrinos podiam fazer o Parikrama sob a orientação de Srila Puri Goswami Maharaj, né? Porque ele era um devoto mais sênior. Todas as manhãs, na mata, antes do grupo do Parikrama partir, um certo número de devotos e eu
sempre servíamos prachada para os sannyasis, brahmacharis e peregrinos. Mas Srila Puri Goswami e o meu Guru Maharaj, no entanto, não aceitavam prachada naquele momento. Eu percebi que eles somente aceitavam prachada após o nosso parikrama ter chegado ao Yoga Pita e eles tenham tido darshan das deidades lá do templo de Yoga Pita, que é o local do aparecimento de Mahaprabhu. Então, eu pedi a Srila Puri Goswami Maharaj que, por favor, me explique, né, a razão pela qual você e meu Guru Maharaj apenas aceitam prachada aqui no Yoga Pita e não na nossa mata pela manhã. Eu sou incapaz de compreender este princípio misterioso, né, por trás da sua conduta. Srila Puri Goswami Maharaj então respondeu: o parikrama do Dhamma é também parte do processo de adoração das deidades. Assim como um pujari, ele somente aceita a prachada após completar a sua archana, a sua adoração das deidades, e nós também não aceitamos prachada até que nós tenhamos o primeiro darshana do dia. E até então deveremos jejuar. Então são pequenos detalhes, né, que fazem uma grande diferença. Essa consideração que eles tinham de somente comer pela manhã após ter visto a deidade, né, seguindo esses princípios, isso é muito importante. Não que eles não tenham visto a deidade do templo deles, eles viram, né, só que eles tinham essa regra de apenas comer depois que tiveram o primeiro darshana do parikrama, que não inclui a própria deidade do templo onde eles estavam, né, mas sim do local onde eles iriam visitar. Próximo artigo. Tudo que é dado pelos Vaishnavas é transcendental. Arroz cru pertence ao modo da bondade. E quando é cozido, ele pode ser oferecido para Bhagavan. Portanto, eu apenas aceitava o arroz prachada que havia sido preparado de grãos crus. Tá? Esse hábito também era compartilhado pelo meu Guru Maharaj, assim como o Srila Puri Goswami Maharaj. Então eu vou explicar qual que é aqui a diferença. Existe um arroz que você compra no mercado, que é um arroz que não foi pré-cozido. Ele foi apenas descascado. Tá? Eu não sei como chama aqui no Brasil. E existe um outro tipo de arroz, que é o arroz que ele foi pré-cozido, tá? Foi pré-cozido e depois descascado. Então, a pessoa que cozinhou, que pré-cozinhou esse arroz, tá? Ela geralmente não é um devoto de Krishna iniciado com os padrões da Gaudiya. Então, aquele arroz ele já foi, né, contaminado por aquela pessoa. Né? Contaminado mesmo, porque um grão cozinhado por um não devoto se contamina por aquela pessoa. Então, eles não aceitavam, né? Eles só aceitavam arroz que viesse ainda cru, que aí os devotos lá na mata cozinhavam e assim ofereciam. Tá? Isso é uma prática de muitos Vaishnavas, muitos. Tá? Na minha missão, meu Gurudeva, ele não seguia essa regra. Ele não seguia essa regra. Certa vez, durante a instalação do festival, a instalação das deidades, né, o festival, perdão, da instalação das deidades, que eu participei com Srila Puri Maharaj, na mata de Bhakti Saurabha Bhaktisar Goswami Maharaj, nos serviram
esse arroz, chama arroz parborizado, né? Que é o arroz que foi fervido anteriormente. E enquanto eu olhava, né, hesitante para o meu prato, Srila Bhaktisara Goswami Maharaj pediu que nós começássemos a honrar a prashada. Sabendo bem que eu não aceitaria comer aquele arroz cozido, pré-cozido, Srila Puri Goswami Maharaj me olhou e disse: um Vaishnava nos ordenou a aceitar a prashada. Tudo o que é oferecido por um Vaishnava é transcendental e livre de qualquer defeito dos 3 modos da natureza material. Então, Srila Puri Maharaj começou a honrar prashada. Sendo tocado, né, pela conduta pessoal de Srila Puri Maharaj, eu decidi, então, aceitar aquele arroz pré-cozido pela primeira vez em toda a minha vida. Eu, então, comecei a honrar a prashada para o prazer dos Vaishnavas. Srila Puri Goswami Maharaj sempre dava, né, uma importância muito grande a qualquer objeto, né, dado por um Vaishnava, né, muito mais do que manter o seu próprio voto pessoal. Observando isso, eu recebi um ensinamento muito profundo, que é uma pessoa pode manter votos muito estritos, né, para alcançar objetos que pertençam aos 14 diferentes sistemas planetários, né, mas Bhakti só pode ser alcançada apenas fazendo Vaishnava Seva. Srila Puri Goswami Maharaj pessoalmente viveu este ensinamento. Próximo artigo. Uma honra sem precedentes por todos os Vaishnavas. Um dos serviços que me foi designado durante o Brajamandala Parikrama era providenciar para os discípulos de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, água quente todas as manhãs para que eles se banhassem. Todas as vezes que eu buscava água para Srila Puri Maharaj, trazia água, para Srila Puri Goswami Maharaj, no seu balde, né, ele sempre pegava um pouco daquela água antes e respingava, né, sobre a sua cabeça. E eu ouvi ele dizer: esta água me foi entregue, foi trazida por um Vaishnava. Tudo que foi dado por um Vaishnava é prashada, é a sua misericórdia. Como, então, eu posso usar esta água para lavar os meus pés? Antes de usá-la, eu devo primeiro honrar esta água, tocando ela sobre a minha cabeça. Só então eu posso usá-la para lavar o meu corpo. Eu devo tratar esta água da mesma maneira em que eu respeito os remanentes dados pelos devotos Vaishnavas mais sêniores, como roupas e outros objetos. Esses versos são a manifestação tangível da misericórdia dos Vaishnavas e podem ser utilizados e podem ser utilizadas para ajudar no nosso serviço, se necessário. Então, ele me tratava, né, com muito respeito, né, mesmo sendo eu uma pessoa comum, né, que era um dos seus próprios discípulos, né, que podia ser contado, né, como um dos seus próprios discípulos.
né? Então, essa atitude dele atesta a sua grande veneração por todos os Vaishnavas, né? Independente se eram sêniores ou júniores. Próximo artigo. Um Kirtaniya perfeito. Kirtaniya é aquele que executa o Kirtan cantado, né? que canta ou que toca instrumentos. No mês de Kartika, durante o Brajamandala Parikrama, Srila Puri Goswami Maharaj, de acordo com os 8 diferentes divisões do dia, né, ele cantava kirtans compostos por Srila Bhaktivinoda Thakur, que são baseados nos versos do Shikshastakam e estão relacionados com Ashtakariya Lila de Krishna, que são as 8 divisões de passatempos diários que Krishna faz. Além disso, ele cantava kirtans de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, que Srila Bhaktivinoda Thakur compôs como uma adaptação ao Govinda Lilamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami. Sua voz era naturalmente doce, e as diversas melodias que ele usava, que eram apropriadas de acordo com a hora do dia, eram tão encantadoras que era como se um néctar divino estivesse sendo derramado dentro dos ouvidos dos ouvintes. Enquanto ele cantava, o seu coração delirava, né? E a sua voz melodiosa atraía a todos, jovens ou velhos. Ao ouvir tal som glorioso, até mesmo o mais simples dos peregrinos deixava aquilo que estava fazendo, né, e corria para participar do Kirtan de Srila Maharaj. Ninguém podia ficar de fora. Enquanto Srila Prabhupada estava presente fisicamente neste mundo, Srila Puri Goswami Maharaj, então conhecido como Pranavananda Brahmachari, costumava a fazer o Kirtan de Srila Narottama Das Thakur e Srila Bhaktivinoda Thakur numa rádio. Assim, ele servia Srila Prabhupada o assistindo, né, nessa missão de levar para todas as entidades vivas o puro Harinama Sankirtana, que tem a potência de liberar o mundo inteiro. Então ele participava de um programa de rádio, né, porque ele cantava tão bem, né, que era difundido para todos, né. Certa vez, enquanto Srila Prabhupada estava em Darjeeling, ele ouviu, né, Srila Puri Goswami Maharaj cantar uma canção chamada Gopinata Mama Nivedana Shuno, naquela mesma rádio. O êxtase divino que Srila Prabhupada experimentou ao ouvir este Kirtana foi tão grande que quando ele retornou a Calcutá, ele chamou Srila Puri Goswami Maharaj em seu quarto e pediu que ele cantasse novamente para ele ali em privado. Então, talvez por isso é que essa canção Gopinata Mama Nivedana Shuno era a favorita de Srila Puri Goswami Maharaj. Próximo artigo. Reconhecendo a sua posição humilde, né, na missão de Srila Prabhupada. Numa carta endereçada a Sri Atendriya Dasa Adhikari, o compilador do Sri Gaudiya Kantahar, Srila Prabhupada escreveu: Srila Bhaktivinoda Thakur revelou um passatempo maravilhoso, né, se descrevendo, né, como ele mesmo sendo um varredor do Sri Namahata, né, ou seja,
o mercado onde se distribui Sri Harinama. Nós, com as nossas centenas de bocas, né, coletivas, seguiremos, né, os passos dessas grandes personalidades que vieram antes de nós. Nós iremos nós iremos nos apresentar como vassouras, né, para realizar esta tarefa, que é o Prapancha Marjana Lila, ou seja, remover a sujeira da ignorância nascida de dentro do coração materialista das almas condicionadas. Em outras palavras, nós devemos pregar Harikata por toda parte, sempre, né, e nos esforçarmos com toda sinceridade para salvar os demais de qualquer má associação. Embora esta atividade não seja tão apelativa ou atraente para as pessoas deste mundo, é muito importante, né, que eles recebam a verdadeira auspiciosidade. Cada vez que Srila Puri Goswami Maharaj recitava essa citação, né, ele sempre complementava dizendo: Srila Prabhupada nos instruiu a nos tornarmos vassouras para limpar a sujeira da ignorância do coração das almas condicionadas. Ainda assim, não é por se tornar uma vassoura independente, né, que eu vou me considerar mais afortunado e que minha vida se tornou mais bem-sucedida. Ao contrário, eu apenas desejo me tornar o quê? Um fiapo, né, de piaçava da vassoura transcendental de Srila Prabhupada. Então, a analogia que Prabhupada disse que cada um deve ser como uma vassoura, mas Srila Puri Maharaj disse: eu não quero ser uma vassoura independente de Srila Prabhupada, eu quero me tornar parte da vassoura de Srila Prabhupada. O próximo artigo é a marca de uma associação de alta classe. Certa vez, na filial de Mayapur, da Shri Gopinatha Gaudiya Math, foi organizado um festival para comemorar o aparecimento de Srila Puri Goswami Maharaj. Meu irmão espiritual, o Pujyapada Bhakti Vallabha Goswami Maharaj, e eu fomos indicados como sendo os Shobhapatis, ou seja, os presidentes daquela assembleia, né, durante o primeiro e o segundo dia, respectivamente. Durante a assembleia, Srila Puri Goswami Maharaj humildemente disse: embora os meus amigos íntimos, servos da Gopinatha Gaudiya Mata, tenham organizado esse grande festival hoje, para o meu aniversário, eu sou completamente desqualificado para aceitar tal adoração. Meu mais adorado Guru Pada Padma, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, está presente aqui, né, através do seu retrato. Ele é a personificação de todos os acharyas precedentes. E eu sou o mais insignificante dos servos de seus servos. No livro Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakur nos ensinou: Sarvasa tomara charane champiya, porechi tomara gore, tumito Thakur tomara kukur, bolia janaho more. Rendendo tudo, né, aos seus pés de lótus, eu
me mantenho ali, né, curvado diante da sua casa. Você é o meu Senhor. Por favor, me aceite como sendo o seu cachorro. Inspirado, então, pelo exemplo de Srila Bhaktivinoda Thakur, deste humor ideal de um servo, eu, então, proclamo, né, ser como um cão dos servos de Srila Prabhupada. Na minha opinião, a causa principal desta honra e dessa adoração que vocês têm por mim é apenas devida à relação que eu tive com o meu mestre espiritual. Portanto, a sua adoração é, na verdade, direcionada a ele, não a mim. Porque eu sou o seu servo. Eu, naturalmente, né, me sento, né, aos seus pés de lótus. É apenas devido à minha proximidade com ele que todos esses objetos de adoração estão agora sendo oferecidos para mim. Esta adoração, na verdade, não pertence a este cão, mas sim ao seu amado mestre. Esta é a minha convicção. Eu sou muito grato, né, e me sinto muito feliz quando eu vejo o meu mestre sendo adorado. Portanto, seria de imensa satisfação para mim se todos vocês entendessem que vocês entendessem a sutileza, né, dessa adoração divina que vocês estão hoje executando. Então, a maneira humilde, né, pela qual Srila Puri Goswami Maharaj apresentou o seu ponto de vista, indica que ele está firmemente situado como um Vaishnava muito exaltado. No Chaitanya Charitamrita, Adilila 3.21, Krishnadas Kaviraj Goswami disse: Apani na koilo dharma shikana na jai, eito shidanta gita bhagavate gai. Uma pessoa não pode instruir aos demais em princípios religiosos se ele mesmo não pratica esses princípios. Essa é a conclusão do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Então, através da conduta, da sua própria conduta, Srila Puri Goswami Maharaj demonstrou essa concepção chamada de Shrota Parampara, que é a linhagem discipular divina através da qual o conhecimento puro descende. Mas ele pode se tornar adulterado, esse conhecimento, quando você aceita a adoração demonstrada pelos demais como se fosse, de fato, para si. É apenas quando estamos firmes, né, estabelecidos nessa linhagem do Shrota Parampara, que podemos, então, ter a realização transcendental. A humildade de Srila Puri Goswami Maharaj, ao se expressar dessa maneira, no dia do seu aparecimento, me lembrou da humildade divina demonstrada por Krishnadas Kaviraj Goswami, por Srila Rupa Goswami, por Srila Sanatana Goswami e outras personalidades exaltadas na nossa linhagem do Gaudiya Vaishnava. Foi então que eu pude entender quão avançado e autorrealizado Srila Puri Maharaj foi. Então aqui a gente encerra com esse belíssimo exemplo de humildade. Os Vaishnavas, eles sempre remetem tudo que eles têm ao Guru, né, ao mestre deles, né? Os Vaishnavas, eles, na verdade, não têm nenhum tipo de desejo por fama, né, por autopromoção, e nunca se sentem qualificados ou que tenham realizado algo importante nessa vida.
Eles sempre sentem que eles são os servos, né, humildes dos seus mestres e que os mestres deles merecem todo o respeito e toda adoração e admiração. Ok? A gente continua, ainda tem bastante coisa para ler sobre Srila Puri Maharaj, então uma terceira parte ainda será necessária para nós terminarmos. Então tenham todos um bom dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.